poucos caminhões conseguiram ultrapassar sua função original e virar parte da história do Brasil. O Mercedes-Benz 1113 foi um deles. Mais do que um simples veículo de carga, ele se transformou em símbolo de resistência, trabalho duro e desenvolvimento econômico. Durante décadas, cruzou estradas de terra, enfrentou lama, poeira, buracos e rodovias precárias, carregando boa parte da produção brasileira de norte a sul do país. Conhecido como o Fusca das estradas, o 1113 conquistou fama pela robustez, pela mecânica simples e por uma durabilidade que até hoje impressiona. E a verdade é que sua história se mistura diretamente com a própria expansão rodoviária brasileira. O nascimento de uma lenda. A trajetória do Mercedes-Benz 1113 começou antes mesmo do seu lançamento oficial. Desde os anos 1950, a Mercedes-Benz já apostava forte no mercado brasileiro. Com a inauguração da fábrica em São Bernardo do Campo, a marca passou a produzir caminhões nacionais que rapidamente se tornaram fundamentais para o crescimento industrial do país. Na década de 1960, o Mercedes-Benz 1111 já mostrava o caminho do sucesso. Um caminhão resistente, confiável e preparado para enfrentar as difíceis condições das estradas brasileiras. Mas foi em 1969 que nasceu aquele que entraria definitivamente para a história. O Mercedes-Benz L1113 chegou trazendo melhorias importantes em desempenho, confiabilidade e eficiência mecânica. Debaixo da cabine estava o lendário OM352, um 6 cilindros que se tornaria praticamente um mito entre os caminhoneiros brasileiros. Era um conjunto simples, forte e extremamente durável. E isso fazia toda a diferença, numa época em que as estradas brasileiras estavam longe de oferecer boas condições. O caminhão certo na hora certa. O lançamento do 1113 coincidiu com um momento decisivo da infraestrutura nacional. O Brasil vivia a expansão das rodovias e o fortalecimento do transporte terrestre como principal eixo logístico do país. A economia crescia rápido, a produção agrícola avançava, as cidades se industrializavam e o transporte de cargas precisava acompanhar esse ritmo. Só havia um problema. A maior parte das estradas brasileiras ainda era extremamente precária. Muitos trechos não eram asfaltados. Buracos, lama e poeira faziam parte da rotina. Além disso, oficinas mecânicas especializadas eram raras no interior do país. Era preciso ter um caminhão forte, muito forte. E foi exatamente aí que o 1113 brilhou. Sua mecânica simples facilitava os reparos. O chassi suportava desgaste severo e o motor encarava jornadas longas, sem comprometer a confiabilidade. Não demorou para que o caminhão conquistasse os motoristas. Nascia ali uma relação quase afetiva entre o caminhoneiro brasileiro e o Mercedes-Benz 1113. O Fusca das estradas. O apelido surgiu naturalmente. Assim como o Fusca entre os automóveis, o 1113 ganhou fama de veículo praticamente indestrutível. Era comum ouvir histórias de caminhões rodando por décadas com manutenção básica e poucas intervenções mecânicas. Muitos caminhoneiros diziam que o 1113 não conhecia a oficina, e ele estava em todos os lugares. Transportava grãos, madeira, mudanças, animais, cargas urbanas e mercadorias interestaduais. Do interior do país às grandes capitais, o 1113 virou presença constante nas estradas brasileiras. Mais do que um caminhão, ele se tornou ferramenta de sobrevivência para milhares de famílias que dependiam do transporte rodoviário para viver. O parceiro do caminhoneiro brasileiro. Durante as décadas de 1970 e 1980, ter um 1113 significava oportunidade. Para muitos motoristas autônomos, aquele caminhão representava independência financeira. Seu custo operacional relativamente baixo e sua durabilidade permitiam que pequenos transportadores competissem no mercado de fretes. Era um caminhão democrático. Servia tanto para grandes empresas quanto para motoristas que começavam a vida financiando uma única unidade.
O 1113 ajudou a construir patrimônio, sustentou famílias e consolidou gerações inteiras de caminhoneiros brasileiros. Um caminhão para todo tipo de serviço. Outra característica que ajudou a transformar o 1113 em um fenômeno nacional foi sua enorme versatilidade. Ele servia praticamente para tudo. Era usado no transporte agrícola, em fretes urbanos, no transporte de madeira, em mudanças, como caminhão boiadeiro e até em adaptações especiais. Seu chassi resistente permitia inúmeras configurações diferentes. Isso fez com que o modelo se espalhasse rapidamente por praticamente todos os estados brasileiros. O fim da produção, mas não da história. Após quase 2 décadas de fabricação, a produção do Mercedes-Benz 1113 foi encerrada em 1987. A indústria caminhava para uma nova fase, com motores mais modernos, maior eficiência energética e novas exigências de conforto e segurança. Mas o fim da linha de montagem não significou o desaparecimento do caminhão. Muito pelo contrário, o 1113 continuou firme nas estradas brasileiras por muitos anos e em muitos lugares continua trabalhando até hoje. Ainda é possível encontrar unidades em pequenas cidades, propriedades rurais e operações locais de transporte. E isso revela algo raro na indústria automotiva. Um projeto tão bem construído que atravessou gerações sem perder relevância. Um patrimônio da cultura rodoviária brasileira. Hoje, o Mercedes-Benz 1113 ocupa um lugar especial na memória nacional. Ele é presença garantida em encontros de caminhões antigos, exposições automotivas e coleções particulares. Restaurado ou ainda em atividade, cada exemplar carrega um pedaço da história do Brasil. Para muitos, ele representa lembranças de infância, viagens e trabalho duro. Para outros, é o maior símbolo de resistência mecânica já produzido no país. Mas para todos, o 1113 se tornou um capítulo indispensável da história do transporte rodoviário brasileiro. Mercedes-Benz 1113, um caminhão de sucesso. O Mercedes-Benz 1113 não foi apenas um caminhão de sucesso. Ele foi uma peça fundamental na construção logística de um país continental. Enquanto o Brasil crescia, expandia suas fronteiras agrícolas, industrializava suas cidades e conectava regiões distantes, o 1113 estava lá, silenciosamente cumprindo sua missão. Transportou cargas, abasteceu mercados, sustentou negócios e ajudou a escrever parte importante da história brasileira. Décadas depois, continua sendo um dos maiores ícones já produzidos pela indústria automotiva nacional. Porque alguns veículos fazem sucesso, mas outros fazem história. E o Mercedes-Benz 1113 conseguiu fazer os dois. Você conferiu mais uma produção do Lendas do Asfalto. Fique ligado, porque a qualquer momento tem mais uma máquina incrível acelerando por aqui.